Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho. Hoje é quinta-feira, dia 9 de agosto. Como sempre, muita luz e muita paz a você, ao seu coração, né? Nossa pílula noturna, você já sabe, faz parte do nosso projeto aqui do Pinga Fogo do Bem. Perguntas e respostas para nos auxiliar a refletir sobre assuntos profundos, né, meus amigos? À luz do Evangelho e do conhecimento que nossos amados amigos espirituais nos trazem. A primeira pergunta de hoje à tarde, ela vem de uma série de mães, por isso também não vou assinar, porque são várias, pedindo para que nós falemos a respeito das crianças da nova era. Crianças índico, crianças cristal, crianças que estão reencarnando com uma nova postura, que tem uma nova forma de ser. Então vamos lá. O que a gente sabe? Nós sabemos que o nosso planeta está a caminho de um processo de regeneração. Na realidade, a gente já está no meio desse processo, né? Nós não somos um planeta regenerado, longe disso, mas a gente entrou nesse processo. E parte desse projeto e processo de regeneração, meus amigos, diz respeito ao reencarne de diversos seres, né, com uma nova postura, uma nova conduta e com muitas tendências espirituais até diferentes dos demais. É nesse contexto que surgem as novas crianças, né? Ou seja, espíritos que já trazem uma certa bagagem espiritual, que vem com o objetivo, além de evoluírem, né, se iluminando ainda mais em direção a Deus, mas também de darem a sua contribuição de maneira efetiva para que o nosso planeta se torne um lugar melhor para todos nós. Então é nesse contexto que a gente encontra crianças, por exemplo, que desde cedo não comem carne, não é porque o pai não quer. Crianças que tratam muito bem os animais, crianças que parecem mini adultas, né, com 4, 5, 6 anos. Né, a gente acha engraçado, bonitinho, mas para poder pensar. Comparado às crianças comuns de 40 anos atrás, é completamente diferente. Você vê que é um nível de maturidade bem diferente, lógico, né, meus amigos? Não são em todas as crianças, vamos deixar isso bem claro, são em algumas. Mas normalmente essas crianças elas se dividem em dois grandes grupos, né? E daí essa subdivisão que acabou chegando para muitos de nós. É um grupo de crianças que tem essa tendência inteligente, esperta, astuta e muitas vezes até espiritualizada e que são mais dóceis, né, que emocionalmente são mais fáceis de lidar, e um grupo de crianças que acaba trazendo muitos transtornos para os pais, que são as crianças chamadas de índigo, né, por causa da sua aura, que são crianças com a personalidade forte, com a personalidade firme desde cedo, muitas vezes se impondo sobre os pais, principalmente se não tem pais enérgicos ou que saibam educar, né, unindo carinho e limite. E aí é que vem a confusão. Porque como são crianças muito inteligentes e com uma energia muito grande, deixam muitos pais sem saber o que fazer. Não é porque se distraem por vezes na escola, e não porque não tenham capacidade de aprendizagem, pelo contrário, é porque muitas vezes elas têm uma capacidade tão grande que as nossas escolas não estão preparadas para cuidar dessas crianças. Tanto que os pedagogos têm estudado muito, né, diferentes formas de educar, né, trazendo para algumas escolas alguns métodos mais modernos de ensino, com o objetivo de integrar essas crianças que têm muita energia, muita inteligência, mas que não se, né, atrelam ou se adequam, melhor dizendo, àquele padrão formal de ensino. Bora para a sala de aula, estuda uma teoria, faz um exercício. Não. São crianças que trazem um nível de apelo, né, muito diferente. Então, o que fazer com essas crianças? Estudá-las, não tem outra forma. Estudar formas de poder fazer com que a inteligência delas se desenvolva na prática. Normalmente, essas crianças gostam muito da natureza, levá-las para ter contato com a natureza. Essas crianças que têm um gênio mais difícil precisam de pais enérgicos, não são pais grosseiros, é diferente. Pais enérgicos são pais firmes, que educam, que sabem dizer sim e não. Lembra que Jesus dizia, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Pais que tragam o evangelho no lar, porque essas crianças têm a predisposição para gostar do evangelho. Vou dar um exemplo. As pílulas do evangelho. Quantas vezes nas palestras eu vejo crianças com menos de 10 anos, gente, que escutam as pílulas todos os dias. Inclusive muitos de vocês que estão escutando agora, não é assim? Muitas crianças brincam com o meu bom dia, né? Gravam os áudios. É uma outra realidade.
Entende? Então, nós temos que investir na espiritualização desse ser. E é lógico que, na medida do possível, eu sei que nem sempre sou acessível a todos, você procurar escolas ou educadores que tenham uma condição, né, de poder auxiliar a sua criança dentro do nível de desenvolvimento dela. Já que é um fenômeno relativamente novo, a gente está aprendendo a lidar ainda, né, enquanto nação e mesmo enquanto mundo, com a presença dessas crianças. Mas não tenha dúvida que com firmeza, com a presença do Evangelho, com esse contato com a natureza, com os animais, né, fortalecendo os laços de afeto junto com a energia que a disciplina naturalmente nos pede, a tendência é que essas crianças cresçam de maneira estruturada e mostrem a sua personalidade um pouco mais evoluída no futuro breve, ajudando com certeza a nossa humanidade a ser um lugar melhor através das escolhas que, com a graça de Deus, elas hão de fazer. Tá bom? Segunda pergunta de hoje diz respeito a como que eu lido com as redes sociais em relação aos meus filhos, né? Hoje é um dia para a gente falar de filhos, né, gente? E aí uma senhora conta para nós a dificuldade, né, com o seu filho que vê coisas, né, indevidas no YouTube, enfim, vai trazendo uma série de informações e no final das contas pergunta uma dúvida que eu sei que é para todo mundo. Meus amigos, eu sempre acho que a proibição pura e simples, seja lá do que for, nunca funciona, né? Porque tudo aquilo que é proibido, você já deve ter notado isso, cria um instinto de desejo de fazer mais. Então não adianta você simplesmente proibir. Não, você até tantos anos não vai ter acesso ao celular, né? Não vai ter acesso a um computador. Por quê? Imagina, as crianças têm os coleguinhas na escola que já têm celular. Eles vão na festa, vê um monte de outras crianças com o celular. Né? Então, o contato cedo ou tarde ele vai acontecer. É melhor que aconteça com você, que é pai, que é mãe, orientando, você não acha, não? Agora, o que pode ser feito é algo muito simples. Estabeleça horários e limites para isso. Primeiro, os sites que os seus filhos observam, você tem que saber. Você tem que ver. Você não pode simplesmente colocar o computador na mão do seu filho e ele entrar onde ele quiser, recebendo o tipo de informação que está lá. Você não sabe, não é verdade? Então, que tipo de vídeos no YouTube ele está assistindo? O YouTube mostra esses registros, né? No Facebook, quando seu filho é um pouco mais velho, veja o Facebook dele. Nada de privacidade. Você é pai, quando ele for adulto, aí sim ele tem a privacidade dele. Mas até ele mostrar que tem toda a sua confiança, você tem o direito sim de ver as mensagens, para saber se ele não está sendo aliciado, para saber se não está tendo algum tipo de problema, não é? Porque se o adolescente, ele naturalmente só tem boas amizades, qual que é o incômodo dele mostrar as coisas para os pais? É isso que você tem que observar com muito carinho. Não sejam omissos, pelo contrário. Acho que a ideia é a gente permitir o contato com a internet, sim, e todas as redes sociais, desde que com supervisão, que é aquilo que um pai e uma mãe que não são omissos vão fazer, e além do que, claro, educar o filho, né, para ter discernimento, né, nos contatos, nas informações, ensinar que não adianta se alimentar mentalmente de energias negativas ou notícias ruins, que isso vai lhe prejudicar. É desde cedo colocar essa semente da consciência, né, meus amigos? Da escolha do tipo de conteúdo mental que nós vamos estar colocando no nosso dia a dia, no nosso espírito. E é claro que a rede social está aí para quem quiser, né? Você escolhe o que você quer pegar, a mensagem que você quer ler, o vídeo no YouTube que você quer assistir, não é assim? Então a gente tem que ensinar a causa e a consequência para os nossos filhos desde cedo. Então não é proibir, é educar, tá bom? Luz e paz, então, a todos vocês, que Deus continue te abençoando. Olha, só explicando para algumas pessoas, às vezes o pessoal fica triste, né? Nossa, o Ricardo não responde a minha pergunta. Meus amigos, são 1000 perguntas por dia. Nós temos 2 pílulas. E a gente precisa que vocês sempre mandem as perguntas, porque nós lemos muitas delas para saber quais são as perguntas mais votadas para a gente responder aqui. Então eu peço desculpas mesmo, viu, do fundo do coração, quando uma pergunta em específico não pode ser respondida, mas Deus é testemunha que não é por má vontade, ou quisera que fosse possível a gente responder todas um por um, né? Mas tenha certeza que no momento exato, a graça divina, a sua pergunta há de ser respondida. Não deixa de enviar suas dúvidas para a gente, não. Tá legal? institutoricardomelo.com.br. E a propósito, já que eu falei do site... Desculpa, gente. institutoricardomelo.com.br é outra da nossa instituição. Me perdoa, ato falho nosso aqui. É o Instituto Namastê. institutonamastê.com.br. Manda sua pergunta aqui para a gente, institutonamastê.com.br. Detalhe, segunda-feira agora, você já sabe, nós temos a nossa palestra bilíngue, né? Português e inglês, sobre como superar a depressão. Se você não fez a sua inscrição, faça. Lembre-se que você vai receber um PDF bem bacana antes da nossa palestra, somente aquelas pessoas que se inscreveram. Eu tenho certeza que há de ser muito útil para vocês.
tá bom? Luz e paz, e você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.